E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Certinho? Vamos conversar sobre literatura? Vocês já viram a capinha desse vídeo, né? Tem lá uma maquininha. Aquilo é um mimeógrafo. Mimeógrafo é o avô da Xerox, né? Coloca um pouquinho de álcool, coloca a folha que você escreveu álcool, gira uma manivela e aí vai sendo disparadas cópias da sua folha matriz, né? Quem tem mais de 35 anos talvez já tenha feito muita atividade escolar à base de folhas mimeografadas, né? Aquele papel que tem um cheiro de álcool, você sabe o que eu estou falando, né? Por quê? Porque era caro ter uma máquina Xerox em cada escola, né? Então, esse processo barateava a produção das folhas, das cópias. Foi o uso do mimeógrafo que fez ascender uma geração de poetas inéditos que circulavam no Brasil, entre Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, através desse tipo de recurso. Lembrando que eu estou falando de metade da década de 70 até o início dos anos 80. A gente lembra que em 76 houve a crise do petróleo, as editoras só começaram a apostar no óbvio, no que vendia, a inflação já estava presente no Brasil. E quem vendia? Jorge Amado, Érico Veríssimo, José Mauro de Vasconcelos com o Meu Pé de Laranja Lima, Lígia Fagundes Telles, ou seja, grandes nomes da literatura era o que as editoras apostavam no campo da produção literária. A poesia, até por ser algo muito experimental, ficava sempre um pouco relegado a segundo plano. Eu já expliquei isso num vídeo anterior. E esses autores inéditos tinham muita dificuldade de ver seus livros impressos. As editoras não queriam saber. A maneira deles driblarem isso foi a chamada autoprodução, quando eles decidem eles mesmos produzirem seus próprios trabalhos, editarem seus próprios livros, né? No ano de 76, a Heloísa Buarque de Holanda lança um livro histórico chamado 26 Poetas Hoje, onde ela apresenta 26 poetas inéditos dessa chamada geração mimeógrafo. A crítica acabou batizando eles de geração mimeógrafo. Um outro nome que se deu para isso foi poetas da chamada poesia marginal. Quando você ouve a palavra poesia marginal, poeta marginal, entenda-se marginal no sentido de à margem, de lado, escanteado, e não marginal no sentido criminal, né? Pois bem, entre os poetas que eclodiram, um de grande destaque foi a Ana Cristina César, aqui no seu primeiro livro, por uma grande editora. Eu estou falando do A Teus Pés, provavelmente o livro mais conhecido da obra dela. A obra dela se compõe 90% de livros póstumos. Ana Cristina era uma jovem de classe média alta, viajou algumas vezes para a Inglaterra, trouxe na sua bagagem vários livros de escritoras inglesas, virou tradutora aqui no Brasil, professora de inglês, tradutora, escrevia para alguns jornais, e infelizmente, quando ela tinha 31 anos, ela, na casa dos pais, abriu lá a janela do apartamento e fez o que o pessoal da disco music chama de fly, Robin fly, né? Você sabe, eu não posso falar a palavra aqui, né? E ela voa então da janela do apartamento, encerrando uma passagem aqui de 31 anos. Ela, com a morte, vira uma autora cult, as pessoas começam a se debruçar na obra dela, e as editoras então vão atrás do tempo perdido. Tudo que ela havia enviado e as editoras haviam recusado acabam surgindo. Diários, cadernos, artigos. E aí o pessoal acaba descobrindo que a grande escritora que foi a Ana Cristina César. Ela assinava como Ana C, né? Ana C. Ponto, né? Queria ler aqui um poema dessa coleção da editora Brasiliense. Esse é um livro lançado em 82, né? Numa coleção que ganhou o nome de Poesia Falada, eu não tenho certeza. Gente, é o seguinte, queria ler para vocês um poema chamado 19 de Abril.
Ana Cristina, então, tinha aqui por volta de 28 anos, 29 anos. Era noite, e uma luva de angústia me afagava o pescoço. Composições escolares rodopiavam, todas as que eu lera e escrevera, e ainda uma multidão herdada de mamãe. Era noite, e uma luva de angústia. Era inverno, e a mulher sozinha. Escureciam as esquinas e o vento uivando. Saí com júbilo escolar nas pernas, frases bem compostas, de pornografia pura. Meninas de saiote que zumbiam nas escadas, íngremes. Galguei a ladeira com caretas, antecipando o frio e os sons eróticos povoando a sala esfumaçada. A poesia da Ana Cristina César tem muito de algo corporal, né? Ela fala muito do corpo. E na poesia dela, ela também usa algo que chamam de intertextualidade, ou seja, ela pega coisas e objetos de outras pessoas, textos alheios, coisas, nome de filmes, de livros, versos de outros escritores, e dá uma espécie de visão que ela tem dessas coisas. Ela conversa com coisas ao redor dela. Entre essas coisas está o próprio corpo dela. É uma poesia muito ligada com a existência, né? Aqui, após a passagem dela, a editora Companhia das Letras lança esse livro, que é a poesia completa dela, chama Poética. Olha só. Poética. Estou falando de um livro de mais de 495 páginas, que compila os seguintes livros: Cenas de Abril, de 79, Correspondência Completa, também do mesmo ano, Luvas de Pelica, um grande livro, esgotadíssimo, A Teus Pés, que eu acabei de mostrar, de 82, Inéditos e Dispersos, Poesia e Prosa, Antigos e Soltos, Poemas e Prosas de Pasta Rosa, e Visita à Oficina. Observe, eu falei que o primeiro livro dela é de 82. E aqui a gente observa também que ela já tinha escrito 3 livros antes. Esses livros não haviam sido impressos por grandes editoras. Eram livros mimeografados, né? Depois, é claro, com a passagem dela, eles voltam no formato livre e viram peças cobiçadas por colecionadores, né? Então, eu deixo a recomendação para vocês conhecerem a obra da Ana Cristina César, uma carioca que viveu 31 anos nos anos 80. Partiu nos anos 80. Aí, dessa geração mimeógrafo, que eles se conheciam, trocavam figurinha, conversavam entre si, um que se destaca também é o Chacal. Olha só. Aqui é um livro facsímile chamado Quampérios. O Chacal lançou esse livro em 1976, ou seja, é o ano-chave da produção da geração mimeógrafo, né? Da chamada poesia marginal. Caindo tudo. Desenhos, inovações estéticas visuais, tudo para compor uma obra que dialogue com uma espécie de modernidade, algo diferente, né? E que os leitores então viam pela primeira vez, né? Ó, aqui eu separei um poema para ler para vocês. Ele tem o nome de Quem? Interrogação. Em Minneapolis, outubro de 1957, surgiu a seguinte questão: quem disparou a flecha que vai para Niterói? A. Cristo Redentor? B. Quampérios? C. Guilherme Tell? Em Belfort Roxo, anos depois, a questão aumentou. A quem atingirá a flecha? A. Araribóia? B. Gerson, o canhotinha? C. O saco de São Francisco? Tan, 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 tan. Observe, gente, um poema quase infantil, irônico, engraçado, que era justamente o que essa geração estava querendo apresentar para as pessoas. A barra estava muito pesada, né? Falando de época de Esquadrão da Morte,
de repressão militar, de um certo crime já se interpondo como um segundo poder no Brasil. E essa geração mimeógrafa, esses jovens cariocas, paulistas e baianos, vinham com sua poesia trazer uma espécie de alívio e uma lufada de vento fresco na produção literária poética dos anos 80. Aqui nós temos o Chacal, né? Chacal lança também esse livro chamado Tontas Coisas, um trocadilho talvez com tantas coisas. Olha ele aqui, né? Esse é um livro de 1982, um ano importante, pelo que vocês estão notando, da poesia contemporânea, né? Tontas Coisas, ou Como é Bom Bailar Baganas no Raciocínio Nhoque da Média Luz. As doideiras, esse exercício de uma palavra livre, de poder falar, brincar, usar gíria, foi usado e abusado pelo pessoal da geração mimeógrafa. Separei um poema aqui do Chacal para ler para vocês. Chacal, lembrando, é um poeta carioca, né? Tinha uma foto dele aqui, mas eu não achei. O poema chamado A Benção, Vovó. Era uma vez duas velhas. Uma se chamava Vevé Iluminada. A outra Vivi Enviuvada. Vevé celebra a vida. Vivi resmunga a morte. Vevé, velhinha, cantava e contava história. Vivi, velhíssima, arfava e orava um terço. Vevé assoviava e dançava valsa. Vivi se benzia e dizia Ave Maria. Vevé se pintava e vestia as cores. Vivi chorava e se cobria de luto. Vevé girassol era eterno sorriso. Vivi caramujo, em constante soluço. Vevé de lembrança parecia criança. Vivi de saudade, não ficava à vontade. Vevé se divertia em frente à televisão. Vivi só pensava com horror no caixão. Vevé era a porta-bandeira do cordão da saideira. Vivi era estandarte do bloco das carpideiras. Vevé era faceira, de prazer, uma atriz. Vivi era a tristeza, de chorar, um chafariz. Vevé era a rainha do cordão da bola preta. Vivi era a madrinha do choro, luta e muleta. Vevé era ligada à troça e felicidade. Vivi era a tradição, família e propriedade. Sensacional, né? E o Chacal, usando e abusando da ironia, grande poeta dos anos 80. Aí, passa alguns anos, já com o Chacal em idade avançada, a gente recebe esse presente da editora 34, que se chama Tudo. Tudo e mais um pouco. Poesia Reunida, 1971-2016. Chacal. Ok. Então a gente tem aqui as obras completas dele, compiladas pela editora 34. Temos uma apresentação aqui. Tudo que ele já escreveu. Tudo e mais um pouco reúne a obra poética de Chacal, desde o seu primeiro livro Muito Prazer, Ricardo, de 1971, até os mais recentes, tipo Seu Madruga e Eu, de 2015, e Alô Poeta, de 2016. Muito legal, né? O Chacal está ligado àquele grupo teatral, Asdrubal Trouxe o Trombone, que tem a ver com o pessoal da Blitz, com o Evandro Mesquita, né? Muito interessante, né? Aqui um poema que eu quero ler para vocês entenderem também. Já li um, vou ler outro do Chacal, certo? Culpado. Foi mal. Tratei como um tratante, mal educado, muito infeliz, pouco elegante. Espero que você me dê mais uma chance. Serei atento a seu desejo daqui em diante. Um poema simples, profundo, que diz muito acerca do nosso dia a dia, pessoas que a gente conhece e perde pelo caminho, né? Aí, além do Chacal, nós temos o Cacaso. Cacaso é um poeta mineiro
que morreu em 87 com 43 anos. Esse é um livro de 2002 chamado Lero Lero, 1967-1985. É o ano da produção literária dele. Quando eu vi esse nome Lero Lero, assim, eu não me interessava muito por poema, via esse nome Cacaso sempre ligado com o Lero Lero, e eu na hora eu associei. Ah, isso tem a ver com Edu Lobo, aquela música. Sou brasileiro, estatura mediana, gosto muito de fulana, mas cicrana é quem me quer. Aí no meio dessa música, aparece a palavra Lero Lero, né? Na minha cabeça, Cacaso tinha escrito aquela letra do Edu Lobo, para o Edu Lobo. Não tem nada a ver. É o contrário, é o Edu Lobo que, lendo os poemas do Cacaso, cita a palavra Lero Lero numa de suas músicas, escritas pelo próprio Edu, certo? Bom, o que há para dizer do Cacaso? Ele praticava uma espécie de, se é que isso é possível, uma crítica literária através de seus poemas, ou seja, ele citava nome de poemas ou poemas alheios dentro do seu próprio poema, fazia uma brincadeira ou respondia a algum verso de outro poeta. Algo muito moderno para a época, né? Os escritores sempre foram muito empolados, muito sérios, muito frio e distante de outras pessoas e de outras obras. E o Cacaso, aproveitando esse momento dos anos 70, essa efervescência cultural que a geração mimeógrafo proporcionou, né? Essa liberdade poética, ele começa a fazer esse tipo de coisa, conversar com outros, vamos dizer assim. Separei um poema aqui para a gente conhecer, chamado Estilos de Época. Tudo a ver, né? Estilos de época. Havia os irmãos concretos, H e A, consanguíneos, e por afinidade D.P. Um trio bem formado. Dado é a palavra dado. E foi assim que a poesia deu lugar à tautologia e ao elogio à coisa dada. Em sutil lance de dados, se o triângulo é concreto, já sabemos, tem 3 lados. Entenderam as citações aqui? Ele fala dos poetas concretistas. O H e o A é o Haroldo de Campos e o Augusto de Campos. E o DP é o Décio Pinatari. E aqui, quando ele cita o sutil lance de dados, se o triângulo é concreto, já sabemos que tem 3 lados, ele remete ao poema do Mallarmé, né? Um lance de dados jamais abolirá o acaso. Você joga o dado, tudo pode acontecer. Trabalhava na Folha, no banco de dados, e havia uma piada interna lá. Né? O banco de dados jamais abolirá o acaso. Alguém ia perguntar alguma coisa se tínhamos uma foto, um texto assim? A gente fala, não sei, vamos procurar. O acaso pode fazer com que surja, ou não. Né? Um lance de dados jamais abolirá o acaso. Mallarmé, poeta francês, um dos queridinhos da geração concretista. E aqui, o escritor mineiro da geração mimeógrafo faz uma citação de poemas alheios, dando uma nova roupagem. Né? Entenda como tudo isso vai se construindo na poesia do Cacaso. Aqui nós temos um livro importante porque, por ter sido escrito um pouco antes desse movimento da geração mimeógrafo, ele serve como uma ponte entre o tropicalismo e a geração mimeógrafa. Eu estou falando do Vali Salomão, que assina aqui como Wally Sailor Moon, Me Segura que eu vou dar um troço. Olha essa capa aqui. Esse é um livro facsímile, que é igualzinho o livro do ano de 1972, do Vale Salomão, que tem muito a ver com Caetano Veloso, Gilberto Gil. Ele é um baiano daquela geração tropicalista, escreveu muita coisa, era amigo da Gal Costa, e a poesia dele é como eu disse, ela antecipa o que iria acontecer na geração mimeógrafa do início dos anos 80, final dos anos 70. Né? Aqui na capa a gente vê o Vali Salomão aqui no meio, uma menina que eu não sei quem é, e o José Simão aqui bebendo uma Coca-Cola.
Aqui atrás deles um guarda-chuva e uma plaquinha de preço de refrigerante, o que pode ter sido uma crítica ao capitalismo ou apenas uma coincidência, um flash, algo involuntário, né? Se a gente lembra do Vali, a gente sabe que nada foi involuntário, tudo é pensado. Essa capa tem aqui essa palavra fatal, né, que depois virou o nome de um álbum da Gal Costa, né? Gal Fatal a todo vapor. Muito bem. Se você for ler esse livro, você vai perceber que ele tem uns facsímiles aqui, ó. Ele é todo colorido, ele tem suas experimentações poéticas aqui, estéticas, bem legal, né? Aviso aos espectadores: a medida do homem não pode fugir a esse final idealista, e em homenagem a seus avós. A poesia do Vali, ele é uma poesia que em alguns momentos ele é meio difícil também, né? Muito diálogo, tem aqui trechos que parecem roteiro de filme, né? Olha só aqui, como é um pouco complicado de entender, né? Poema 180. Remoção da molecoleira do malandro do morro. Flavepumes and apodrecimento irreversível na cidade. Wild beat. Bater forte, constantemente no lugar onde dói. The initial step. Na escada, de subida, na vida, o caminho cifrado or wild beat. Quer dizer, termos em inglês, jogo de palavra, você tem que ser mais ou menos iniciado no que ele está tentando falar, né? Vali Salomão é um poeta, um artista plástico talvez, se não me engano, baiano. Do mesmo modo que fizeram com Ana Cristina César, também compilaram a poesia do Vali. Olha ele aqui. Poesia Total, Companhia das Letras, um livro de 545 páginas. Estou falando do ano de 2014, né? Onde vários livros são compilados, desde o Me Segura que eu vou dar um troço. Aliás, esse título tem uma pegadinha aqui. O que é esse troço que ele vai dar? Me segura que eu vou ter um surto? Me segura que eu vou desmaiar? O que seria esse troço? Né? Troço é uma gíria, né? Uma gíria que nem é muito usada hoje em dia, uma coisa bem anos 70. Esse livro é de 72, aparece na íntegra aqui dentro desse outro livro, que é uma compilação das obras do Baiano. E ainda temos Gigolô de Bibelôs, de 83, um livro bem legal. E vários outros. Vai até o Pescados Vivos, de 2004, e mais um monte de inéditos. Vou ler um poema para vocês aqui. Vamos ver se eu escolho um legal aqui. Rio, coloquialmodernista.doc. Sempre um pouco complicado, né? O Deus que banha o Rio de Janeiro fica murrinha nos dias sem sol. Mas é só o sol brilhar, o rio arreganha suas sem-vergonhas. E o Deus experimenta novíssimas aptidões para o prazer. Aí, o Deus e o rio se esparramam no tempo, sem ziqueziras. É um poema de 95. Né? Interessante. Gente, então é assim. Muita coisa acontecendo. As editoras não se interessavam por isso. Pelo próprio fato de não publicarem esses poemas, o público, o grande público, não sabia disso. Muito dessa obra aparecia através de letras de música. Aqui, um livro que eu comprei já há um bom tempo, chamado Os Morcegos Estão Comendo os Mamãos Maduros. Olha só. Gramiro de Matos Ramirão Ão. Eu duvido que você tenha ouvido falar nesse cara. Gramiro de Matos Ramirão Ão é um poeta baiano dos anos 70. Olha ele aqui. Precursor, talvez, de uma espécie de literatura beat nordestina, se é que isso é possível, onde ele emula lá os Kerouac, o Gregory Corso, o Burroughs, mas de uma maneira muito dele, né? Muito única, assim, né? Separei também aqui com um papelzinho aqui algo que eu queria ler para vocês. Aqui nós temos na contracapa um texto do Jorge Amado, ó. Jorge Amado consagrado,
apresentando o Ramiro Gramirão, né? O Gramiro de Matos Ramirão, certo? Ele diz assim: tá legal, mas não sei se volto. 4 paredes tivesses, um serrote eu te cortaria. Antes te botava sangue, enchia bem o teu bucho de carnes vivas para te serrar devagarinho, para que teu gemido fosse asqueroso, dolorido. Dom Chenaldo passa suas unhas crescidas pelos cabelos. Cabeça ferve. Vou tirar esse paletó. Mas você está no meio da rua. Tira a camisa. Mas você está no meio da lua. Quando Marina chegar, vou lhe pedir que cerre seu pescoço e ponha a minha cabeça para esfriar para sempre no congelador. Algo grotesco, curioso, que remete até a filmes de terror, mas era algo então permitido para autores inéditos que estavam começando, né? Ninguém escrevia desse jeito, dessa forma, valia tudo. O grande encanto da literatura é essa possibilidade de dialogar com muitas coisas, né? Esse é um livro lançado pela editora Eldorado em 1973, tá bom? Fica essa recomendação do Os morcegos estão comendo os mamãos maduros. Aí você vai lembrar, tenho mais 2 livros. O último dos escritores que eu queria falar aqui é o paranaense Paulo Leminski, talvez o mais famoso de toda essa turma aqui. Leminski, ele foi uma espécie de esteta do haikai, né? Ele era o mestre do haikai e lançou muita coisa interessante, como um livrinho que é da mesma coleção daquele primeiro que eu mostrei nesse vídeo, da Ana Cristina César, compridinho, pela editora Brasiliense, chamado Caprichos e Relaxos, que eu não achei, está dentro de alguma caixa ainda, né? Aqui, toda a poesia, o resumo de 70 anos do Leminski, né? Foi lançado em 2013. O Leminski é curitibano, né? Foi curitibano, né? E esse livro compila o Caprichos e Relaxos de 83, o seu primeiro livro, que chama 40 Cliques em Curitiba, de 76. Vai indo, até o Winterverno, de 2001. E poemas esparsos, que são alguns inéditos. O Leminski demorou para ser descoberto. Ele tinha sua obra, ele era um segredo meio que para poucos, quem descobria amava, mas eu não sei, ele tinha um jeito meio estranho, assim, a personalidade dele era meio esquisita, o que afastava um pouco as pessoas, né? Quando ele começa a se debruçar no haikai, aí então as pessoas começam a entender melhor o que ele estava querendo dizer, né? Separei também um poema para a gente conhecer aqui. Esse poema, que eu vou ler agora, não é apenas o melhor, na minha opinião, o melhor poema do Leminski, mas um dos melhores poemas que eu já vi na minha vida. Eu quero dizer o seguinte: esse poema serve até como um norte de vida para as pessoas. Olha que coisa linda. Chama Se Incenso Fosse Música. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Repetindo. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Então, gente, assim, poesia não é para qualquer um. Todo mundo pode escrever, é claro, com certeza. Poesia requer sensibilidade. Ah, mas eu queria escrever, mas não sei. Bem, vai lá e escreve. Mas não é para qualquer um, né? Você nasce poeta, você não se torna poeta. Para explicar tudo isso que eu estou te falando e para o vídeo não virar um longa-metragem, eu queria indicar 3 livros que explicam mais ou menos tudo isso. Um chama Nuvem Cigana, Poesia, Delírio, no Rio de Janeiro dos anos 70. Nuvem Cigana foi um coletivo de artistas do Rio de Janeiro que misturava poesia, teatro e rock and roll. Aquele pessoal do Bernardo Vilhena, do Lobão, aquela turma toda, né? Também fiz uma marcação aqui. O que é? Ah, sim. Perpétuo Socorro, 1976. Um poema meio longo aqui, se eu ler vai demorar muito. Então, assim, muito facsímile,
É um livro que explica o movimento, né? Olha aqui fotografias, né? Artimanha não é performance, é loucura mesmo. A palavra propriamente dita. Perfil de quem participou do movimento, muito interessante, tá? Fica essa indicação. Você quer conhecer mais o que foi a poesia nos anos 70 e 80? Vai atrás desse livro chamado Nuvem Cigana. Organização do Sérgio com o subtítulo Poesia Delírio no Rio de Janeiro nos anos 70. Olha que capa legal. Remete até um pouco aos Novos Baianos, tem um pouco a ver com os Novos Baianos isso aqui? Outro livro para entender, esse sim um livro mais profundo, técnico, um livro de análise crítica literária, chama Neste Instante. Novos olhares sobre a poesia brasileira nos anos 70. Viviana Bose, Renato Neuerberger. Editora USP Humanitas. Isso aqui é do ano de 2018. O que é isso? Esse é um livro que pinça alguns poetas dos anos 70, entre eles Ana Cristina César, o Cacaso, né? O Vale Salomão, que aparecem nesse livro, e vários artigos vão decifrando a obra desses autores e contextualizando a produção poética deles do Brasil dos anos 70. Isso que é uma aula de literatura, né? Não apenas para você entender tudo isso que eu estou falando, mas para entender como era o Brasil e o mercado editorial nos anos 70, certo? Para finalizar, o último aqui, Roteiro da Poesia Brasileira nos anos 80. Aqui é um livro legal, mas um pouco mais simples, que é o quê? Uma coletânea de poesia do pessoal que emergiu nos anos 80. Né? Tem um pouco de tudo, tem outros poetas que não são da geração mimeógrafa, como o Alexei Bueno, que já é um poeta mais formal, assim, né? Cláudio Nunes de Moraes e assim por diante, tá bom? Fica essa dica também, é um livro da Global, de 2010. E assim eu termino essa explicação, essa tentativa de explicação do que foi a literatura, a poesia brasileira dos anos 70 e 80, pedindo para vocês darem uma chance para todos esses nomes, faz uma pesquisa no Google, de maneira aleatória, né? Leiam alguma coisa sobre isso, que é bem legal, certo? Você, nós que temos um pouco mais de 40 anos, a gente chegou a conhecer tudo isso de maneira indireta, através de letras de música, né? Muitos desses poetas tiveram seus poemas emprestados e musicados pelos nomes da MPB, tá bom? Gente, vou ficar por aqui, o vídeo já está longo. Deixe seu like, se inscreva no canal, escreva na área de comentários qual a sua relação com a poesia. A gente hoje vai numa livraria, é difícil achar livro de poesia, né? Infelizmente. Mas é algo que todo mundo faz, todo mundo ainda produz. As pessoas têm um pouco de vergonha de mostrar, tá bom? O tema poesia vai voltar no canal logo logo, né? Tenho outros livros e outros poetas para mostrarem para vocês. Desculpa se ficou meio cansativo essa leitura dessa obra, dessas coisas, tá bom? Fiquem com Deus.